Boa noite a todos. Estamos aqui hoje com a Patrícia, que é dona da empresa MPM Serviços de Coleta de Dados. É uma empresa no ramo de pesquisa de mercado que atua já há 17 anos nessa área. O nosso grupo separou algumas perguntas para a Patrícia referente à gestão de estresse no ambiente de trabalho. Patrícia, você tem algum comentário a acrescentar sobre a Não, empresa? Não? não, é isso mesmo. Então tá. Então, para iniciar, poderia citar uma situação de estresse ou dificuldade que passaram na empresa? Fique à vontade para falar como vocês se sentiram e como lidaram com esse desafio. Tá. Bom, situação de estresse no trabalho tem vários momentos, né? O próprio trabalho já implica nisso em vários momentos. Mas um exemplo, assim, bem atual, e que muitas empresas também devem estar passando, foi com relação à pandemia. Porque inicialmente ninguém sabia muito bem como que seria, por quanto tempo que seria, o que que ia acontecer de fato, né? Então, aí, momentos de estresse. Primeiro, a falta de trabalho, todo mundo dentro de casa, né? O medo de todo mundo ficar doente e tal. Depois, com a volta do trabalho, mas mesmo assim, ainda estando em casa, então a gente também passou por essa outra questão, que é o aprender a trabalhar, o pessoal, né, está trabalhando cada um home office dentro da sua casa. Também foi uma outra situação que gerou estresse, né? Porque a gente era uma coisa nova, todo mundo tinha que aprender a respeito. E depois que pegou o jeito também foi tranquilo, foi de boa. Então, acho que essa pandemia foi realmente uma questão que veio aí para bastante estresse, mas que depois a gente foi se acostumando e aí ficou tranquilo. Ótimo. Agora pensando, quais atividades rotineiras mais geram estresse para vocês na empresa? E como vocês fazem para diminuir esse sentimento? Tá. Atividades rotineiras mesmo, né? Que a empresa é uma empresa de pesquisa de mercado. Então, o próprio nome já diz, é pesquisa. Então, trabalhamos com entrevistadores, entrevistadores, muitos deles autônomos, né? Fazem seu próprio horário, trabalham nos dias que querem, de uma certa forma, são livres para fazerem as coisas. Só que nós temos sempre prazos. Então, a gente às vezes precisa mesclar essa questão dessa liberdade do entrevistador, por ele não ser um funcionário registrado e ele ser autônomo, e os nossos prazos. Então, isso é uma questão que gera bastante estresse na empresa, porque os prazos estão aí, eles precisam ser cumpridos. Ponto. Tá? Uma forma que a gente conseguiu de amenizar bastante com relação a esse estresse. Primeiro foi, ao invés da gente estar lidando direto mesmo com os entrevistadores, a empresa passou a trabalhar muito com fornecedores, tá? Então, o que que seriam esses fornecedores? Seriam outras empresas menores que elas que pegam os entrevistadores, então elas que lidam mais com os entrevistadores do que a gente. A gente está lidando mais diretamente com esses fornecedores. Então cabe a eles cobrarem e fazerem com que os entrevistadores façam e cumpram no prazo que a gente precisa, tá? Então isso foi uma saída que gerou uma tranquilidade maior para a empresa, tá? Não que não, a gente também não tem alguns entrevistadores, também trabalhamos, mas diminuiu bastante com relação ao estresse que nós tínhamos em estar lidando diretamente com os entrevistadores, tá? É isso. Certo, legal. E ainda nessa mesma linha, né? A gente sabe que lidar com o sentimento de outras pessoas é uma tarefa complexa. Então, qual seria o papel da liderança para promover um ambiente de trabalho psicologicamente seguro? Então, a gente apoia, a gente dá suporte, a gente está sempre aberto para eles poderem estar contando com a empresa, apoiar mesmo, ó, os funcionários, porque a empresa tem funcionários, né? Os entrevistadores, a gente não tem um contato assim tão efetivo com eles, até porque a gente está trabalhando home office, então a gente acaba não tendo um contato como se a empresa tivesse física ali.
e acabavam indo na empresa mais presencialmente, tá? Então, assim, falando até mais com relação aos funcionários, é estar sempre realmente dando suporte para eles, mostrar que estamos lá, que estamos juntos, que estamos trabalhando, que está todo mundo no mesmo barco, e tentar fazer da melhor forma possível para que fique bom para todos, tá bom? Certo, legal. E como a empresa identifica e avalia os níveis de estresse entre os funcionários? Tá. Até sendo um pouco repetitiva, mas é porque é que a gente está trabalhando home office, então acaba que você não tem aquele contato tão direto mesmo com os funcionários, de uma maneira geral, né? Mas sim, tem formas que a gente percebe sim no dia a dia, né? No dia a dia, porque o trabalho tem estresse normal, né? Às vezes um pouco mais, outras vezes um pouquinho menos. Mas a gente percebe bastante, pelo menos no nosso caso aqui na empresa, tá? A gente percebe bastante, até na maneira da pessoa estar respondendo um WhatsApp ou um e-mail, especialmente, tá? Aí a gente já localiza, já dá aquele cliquezinho, opa, peraí, precisamos dar um suporte aqui, porque ele já está começando a ficar um pouquinho mais nervoso, vamos dizer assim, né? Tá? E isso não é legal, né? Porque a gente é uma empresa, nós somos fornecedores, então a gente é uma empresa, mas a gente tem uma empresa que contrata a gente, que seria então o nosso cliente. O nosso cliente a gente tem que estar sempre, né, tratando bem, sendo cordial, né? Mesmo que fale alguma coisa que de repente a gente não acha que está correto, mas a gente também não pode bater de frente com eles. A gente tem que, né, de uma maneira educada, falar e de repente mostrar que não é exatamente isso, mas a gente tem que acatar porque eles são o cliente, então o cliente é quem está pagando, então a gente precisa, né, ser educado com eles. Mas sim, uma forma que a gente observa bastante seria entre trocas de e-mails e até mesmo o WhatsApp, que hoje em dia são as ferramentas que se usa bastante, né? E o que a gente faz quando a gente observa que está saindo um pouquinho mais ali daquilo que, né, que a gente gostaria, vamos dizer dessa maneira, aí a gente acaba pedindo para a pessoa, ó, vamos fazer o seguinte, você está um pouco bravo, né? Não está sabendo lidar de uma outra forma, de uma forma mais adequada com relação a determinado assunto. Dá uma segurada nisso daí, deixa que eu resolva um pouquinho, fica com uma outra questão aí para você fazer, e essa daqui deixa que eu faço, porque aí a gente evita outros problemas com os nossos clientes, tá bom? Falando nesse link que você comentou da comunicação, a gente sabe que a comunicação tem uma grande influência no comportamento e no relacionamento interpessoal. Portanto, como a comunicação eficaz pode ajudar na redução do estresse no ambiente de trabalho? A gente tenta apoiar da maneira possível, né, os nossos funcionários, os nossos colaboradores, né? A gente pensa que tendo uma fala saudável na empresa, os funcionários se sentem mais acolhidos. Se eles sabem que estamos juntos, que na empresa é um apoiando o outro, tudo acaba se tornando mais leve, né? Até algum momento que gere um pouco mais de estresse, se todo mundo tiver conseguir manter a calma, conseguir conversar, né? Conversando, acaba que a gente se entende. Então, acaba gerando uma forma mais saudável até para a empresa e para todos que estão ali trabalhando e colaborando de alguma forma. Com certeza. E qual você diria que é a importância de um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal na gestão do estresse? Ah, bom, isso é muito importante, né? Porque se a pessoa está com problema na vida pessoal, acaba, querendo ou não, afetando a parte do trabalho, né? Não tem muito como separar, né? Ela pode tentar de alguma forma, mas acaba que, querendo ou não, afeta, né? A gente, o que que a gente tenta fazer? A gente tenta, né? Na medida ali do possível. Claro, porque a empresa, ela não pode ser afetada pelo problema pessoal de cada pessoa que está trabalhando na empresa, mas a gente procura compreender e ver maneira de estar ajudando
o funcionário, o colaborador, de alguma maneira que, que a gente consiga, né? Seja conversando, aconselhando de alguma maneira, se a pessoa se abre para nós, né? Então, se ela está se abrindo, pedindo ali algum conselho, alguma coisa, a gente, né? E apoiando. Eu acho que o mais importante ali é esse apoio, né? Sempre demonstrando a importância dele como pessoa, como funcionário, como pessoa que está ali dentro da empresa, né? É importante, todos são importantes, cada um tem a sua parte ali, né, de importância, e tentando ajudar ele com esse problema pessoal. Então, a gente pensa que se a gente, claro que problema na empresa ou problema pessoal sempre vai existir, sempre vai existir. A gente não pode deixar afetar, mas a gente precisa ser compreensivo e tentar ajudar da maneira como for possível, para que ele fique mais, né? Para que ele fique mais tranquilo para poder trabalhar. Minha próxima pergunta é: como a empresa incentiva a cultura de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para ajudar a reduzir o estresse entre os colaboradores? Na empresa, a gente fala sempre para todos sobre a importância do trabalho, mas também da vida pessoal, né? Uma coisa acaba puxando a outra, né? Você não pode viver só trabalhando, assim como também o trabalho é importante para que você possa também ter a sua vida pessoal, poder passear, ter dinheiro para poder viver sua vida, né? Então, é aquela coisa, né? Saber balancear ali a hora do trabalho e quando tiver na hora do seu lazer, na hora do seu descanso, para que você também faça, né? De uma maneira que seja gostosa e boa para ele e para a família dele, né? Na empresa, a gente conseguiu, depois de um tempo, né? Foi demorado um pouquinho, no início era mais complicado, mas hoje a gente pode dizer que a gente conseguiu fazer uma política, né? Uma política de não hora extra. Então, assim, eu sempre prezei realmente muito o descanso da pessoa, a vida da pessoa, né? E eu sempre falava isso para eles. Antes tinha muita hora extra na empresa, todo mundo trabalhando muito, e era sábado e era domingo. Eu falava, gente, não, não pode, a gente precisa fazer de uma maneira, é possível que a gente trabalhe no horário do trabalho e que a gente descanse no horário do descanso. Então, hoje eu posso dizer para vocês que na empresa é muito raro que se faça uma hora extra, mas bem raro mesmo. Mas isso foi resultado de um trabalho que foi feito ao longo do tempo, não foi de um minuto para o outro. Foi um trabalho que a gente foi fazendo ao longo do tempo e colocando na cabeça deles, ó, é importante o trabalho? Sim, é muito importante o trabalho, mas é importante também o lazer, o descanso, não importa. Você pode ficar sentado olhando para o ar, não importa. É o seu horário de descanso. E isso é importante também, tá? Então, a gente conseguiu, até posso dizer que a gente conseguiu realmente mesmo, diminuiu muito, muito raro a gente ter hora extra. Então, eu acho que é legal. Legal, perfeito. E a gente sabe que ter uma vida social saudável pode influenciar no desempenho profissional. E a partir disso, quais são os benefícios que você identifica de praticar exercícios físicos na gestão desse estresse? Tá. Bem, exercício físico de uma forma geral mesmo, independente de trabalho ou não trabalho, né? Exercício físico é uma coisa que é boa para as pessoas, né? Todos devem fazer exercício físico, até porque para poder espairecer, né? Eu sempre brinco, eu comecei a fazer exercício físico faz pouco tempo, não deveria, mas faz. Mas assim, é uma coisa que a gente fica com aquela coisa, ah, não quero ir, não quero fazer, mas depois que você faz, é uma coisa que é boa, que te faz bem, que te causa um bem, né? Te causa um bem. Então, os exercícios físicos realmente, de uma forma geral, são sempre muito bem-vindos. A gente recomenda bastante para o pessoal, vai fazer exercício, nem que seja caminhar na pracinha, vai lá caminhar. É bom, você está lá, está pensando, está desestressando, se tranquilizando, então acredito que seja de bastante valia que se faça bastante exercício.
de um jeito ou de outro, do jeito que você gostar, né? Não adianta você ir fazer uma coisa que você não suporta, mas alguma coisa que encaixe ali que você faça para poder realmente desanuviar um pouquinho e pensar em outra coisa. Legal, com certeza. Outro fator que a gente sabe que pode influenciar nos relacionamentos interpessoais é uma boa noite de sono. Dito isso, qual é a relação entre o sono adequado e a gestão do estresse para você? Então, uma pessoa, para mim, tá? Vou até sempre usar, que a gente fala da empresa, mas a gente se usa como exemplo, a gente também está trabalhando, está ali no dia a dia. Então, uma boa noite, né? Uma pessoa que dorme bem, ela acorda bem, ela vai estar mais tranquila, mais descansada e pronta para enfrentar o dia de trabalho mais, né? Mais tranquilamente, e, afinal de contas, ela descansou. Então, acho que é isso, tá? Você dormir bem faz com que os seus dias sejam muito melhores, mais descansado mesmo e pronto para poder enfrentar mais uma batalha. Legal. Agora, a minha próxima pergunta é: como desenvolver resiliência emocional para lidar com situações estressantes de forma eficaz? Anos de experiência em lidar com as diferenças dos seres humanos, e aprender a respeitar mesmo as diferenças, né? Cada um é de um jeito, e aí a gente precisa sempre estar ali, né? Trabalhando em função de respeitar a diferença do outro. No trabalho, a gente tem coisas que a gente precisa fazer, independente de qualquer coisa, mas aí a gente conseguindo respeitar a diferença e o tempo do outro, eu acho que já ajuda. Então, eu acredito que a experiência acaba levando a gente mesmo a uma melhora, vamos dizer assim. Imperfeição não, mas uma melhora. Legal. Perfeição não é difícil, né? É, não, nunca. Agora pensando em qual a importância de buscar apoio social na gestão do estresse, seja amigos, família, ter uma vida social, terapia. Como você diria que é qual a importância disso na gestão do estresse? Eu diria que é muito importante, claro, né? Se a pessoa está bem na vida pessoal, nas amizades, no trabalho, de uma forma geral, né? Tudo se torna mais fácil. Então, realmente de forma geral. Se ela está feliz, ela tem mais chance de estar bem no trabalho também. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Então, assim, sim, muito importante. Como vocês lidam com o estresse relacionado a prazos apertados e demandas elevadas? Tem muito disso na empresa de vocês? Tem bastante, sim, porque no geral, como a gente é a última camada ali, né? O trabalho, ele não. A nossa parte é a última parte, que é a parte principal, que é efetivamente o trabalho sendo feito, a pesquisa realizada, tá? Mas antes disso, tem várias outras etapas que vêm antes da nossa etapa, que é a última, e de uma certa forma, não que os outros trabalhos, as outras partes não sejam importantes, mas esse é o, de fato, a pesquisa sendo realizada, né? Então, o que acontece muito na nossa empresa? Como tem muitas outras etapas que vêm antes, os prazos, quando eles chegam para nós, eles já vêm muito apertados, sempre. No geral, sempre vem com prazos sempre apertados, porque já houve ali um certo atraso de antes, né? Nas etapas anteriores. Então, quando chega para nós, ó, só que o prazo é esse, o prazo é pequeno, o prazo está curto, só um momento que eu vou pôr para carregar, tá? Então, isso é uma coisa assim corriqueira, corriqueira, real mesmo no nosso trabalho, tá? Como que a gente tenta resolver isso? Quando a gente vê que o prazo está muito, muito difícil mesmo, a gente procura colocar um número maior de pessoas para realizar as entrevistas, tá? Quando é possível, é isso que seria assim uma saída. Tá? Mesmo assim, tem muitas outras coisas envolvidas, porque também não é só a pesquisa ser feita, também tem a parte de verificação, de escuta, né? A monitoria de uma forma geral para qualidade do trabalho, né? Então, assim,
Tem outras etapas aqui dentro da pesquisa real, na nossa empresa mesmo também, né? Mas, assim, que a gente tenta fazer mesmo para lidar com essa questão é colocar mais entrevistadores. É a única coisa que a gente acaba conseguindo mesmo fazer, mas mais mão de obra, vamos dizer assim, para que a gente possa dar conta no prazo correto, tá? E fechar realmente no prazo certo, que é primordial. Perfeito. Nós sabemos que ter um cotidiano agitado e a necessidade de se comprometer com entregas a curto prazo pode gerar altos níveis de estresse e ansiedade. Dentro do ambiente organizacional da sua empresa, há algum ambiente ou alguma prática em conjunto que leve os funcionários ao relaxamento? Caso não tenha, existe algum plano futuro para a inclusão de algum programa como yoga ou meditação para ajudar nesse relaxamento? Não, não tem. Infelizmente não tem, tá? A nossa empresa, ela é uma empresa pequena, vamos dizer assim, ela é uma empresa pequena, então a gente não tem esse suporte que a gente consiga fazer para os funcionários. E de contrapartida também, a gente está lidando hoje com a nossa realidade de trabalho, hoje ela está 100% home office. Então, a gente está cada um mesmo trabalhando da sua casa. Acredito eu, assim, que uma forma que a gente tem, já que não é possível, né, esse ioga ou alguma coisa como você citou, não é possível, não é uma realidade dentro da nossa empresa, vamos dizer assim, que eu acho que é o mais correto, uma realidade, não é uma realidade dentro da nossa empresa, tá? Mas eu acredito que o fato da gente estar sempre conversando e fazendo, até como eu disse na outra pergunta, né? A gente fala bastante para o pessoal trabalhar no horário de trabalho, ter os seus momentos de lazer, né? Desligar do trabalho no momento que não é para estar trabalhando e estar vivendo a sua vida. Então, eu acho que seria a forma que a gente tem de poder fazer com que eles possam estar relaxando e que não, né, como uma yoga, uma massagem, alguma outra coisa assim, que realmente nossa empresa não tem planos futuros, não é uma realidade nossa, tá? Perfeito, Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Imagina. Suas respostas ajudaram demais. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação ou algum comentário? Não, não, eu acho que tudo que foi perguntado, acho que já deve ter ajudado aí no trabalho de vocês, espero. Muito obrigada, ajudou sim, com certeza. A gente agradece demais pelo seu tempo e a gente espera também poder ter ajudado de alguma forma. E Certeza. vocês com certeza ajudaram demais. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Até, obrigada a vocês, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.